Olá, estamos aqui mais uma vez na Shop TV, nesse programa especial do Mais Saúde. Hoje eu vou responder as perguntas de algumas pacientes, algumas ouvintes que querem saber sobre algumas curiosidades da cirurgia plástica. Está perguntando quais são os procedimentos mais populares que eu realizo. Eu, como todo mundo, o recorde de cirurgias é com as próteses mamárias. A prótese mamária, hoje em dia, tanto aqui no Brasil como no mundo, é a cirurgia mais prevalente. Depois da prótese mamária, existe a abdominoplastia, depois a mamoplastia redutora e depois a rinoplastia. A rinoplastia ganhou o quarto lugar depois da pandemia, que ocorreu uma certa exposição da face maior através dos celulares. Isso fez com que as rinoplastias tivessem um aumento nas suas indicações. A Regiane está perguntando quanto tempo demora para recuperar uma mamoplastia. Geralmente, em média, uns 30 dias é um prazo bem legal, porque a cirurgia em si demora em torno de 2 a 3 horas, sendo uma mamoplastia redutora. E ela tem que voltar ao consultório na primeira semana, na segunda semana para tirar os pontos e depois ter uma pausa aí de uns 15 dias para levar uma vida praticamente normal. A academia seria uns 3 meses e sol uns 6 meses. A Michelle está perguntando quais são os riscos que ela está querendo fazer uma blefaroplastia. Os riscos são inerentes a se a paciente tem ou não conheço ela pessoalmente, se tem algum fator de risco, alguma doença prévia, aí aumenta um pouquinho o risco. E com relação à cirurgia em si, especificamente a blefaroplastia, os riscos são mínimos, cicatrizes anestéticas. Quando faz a pálpebra inferior, a blefaroplastia inferior, alguns casos excepcionais que dá uma ectopia da pálpebra inferior, chamado ectrópio, né? Isso aí é raríssimo, mas existe um risco. Existem pequenos hematomas e existe fibroses. Para isso, orientamos fazer drenagem linfática, não tomar sol, fazer os cuidados pós-operatórios, que normalmente isso não acontece, normalmente a paciente fica top. A blefaroplastia é uma das cirurgias que dá um resultado assim, mais precoce, porque cirurgia de pequeno porte, o corte é pequeno, só existe um edema. Quando faz a pálpebra superior, a resposta estética é mais rápida, digamos que 45 a 60 dias. Quando faz a pálpebra inferior, o trauma cirúrgico é um pouquinho maior, às vezes uns 4 a 6 meses, mas em média, digamos aí, entre 4 e 6 meses para mostrar o resultado final de uma blefaroplastia. A Letícia está perguntando como posso saber se estou bem para alguma cirurgia. Obviamente tem que procurar um cirurgião plástico, que ela vai pedir alguns exames. Então, a primeira coisa são exames laboratoriais, avaliação clínica, avaliação propedêutica, o médico vai fazer uma anamnese e vai descobrir se você tem algum problema ou não. E aí a gente vai falar o risco. E muitas vezes nós encaminhamos o cardiologista, cirurgias maiores, que ele dá o aval, o risco cirúrgico maior. Nós temos o risco 1, o risco 2 e o risco 3. Normalmente nós operamos os pacientes de risco 1 e risco 2, os menores riscos. A Jéssica está perguntando sobre a anestesia, os riscos inerentes à anestesia. Obviamente vai depender do tipo de cirurgia, por exemplo, a mamoplastia, indica-se, geralmente o anestesista indica uma anestesia geral. Tem pequenos riscos de choque anafilático, outros que a gente vai tirando, obviamente. Passa-se por uma avaliação pré-anestésica, com cirurgias maiores, o anestesista que vai falar esses riscos. Por isso que a gente encaminhamos a paciente para o anestesista para poder diminuir esse risco. Com relação ao abdômen, geralmente a gente faz uma RAC, anestesia, tem pequenos riscos de punção inadequada, cefaleia, dor de cabeça pós-RAC e alguns distúrbios da punção, mas isso aí é bem raro. Nós geralmente trabalhamos com anestesistas experientes, nós pedimos uma avaliação pré-anestésica antes da cirurgia. A Iranês está perguntando como se pode se preparar para uma cirurgia plástica, não é isso? Então, você vai ter que estar no peso ideal, dependendo da cirurgia que você almeja, né? Tá com saúde bacana, procurar um cirurgião plástico que tenha experiência e se preparar psicologicamente, saber que os resultados vêm com o tempo, né? Procurar ver com o cirurgião plástico perspectiva de resultado para não se frustrar e ficar bem imunologicamente também. Tem que ir para a cirurgia com parte nutricional bacana, a parte de saúde bacana e a parte de psicológica também bacana. Muitas vezes nós pedimos uma avaliação psicológica também, se a paciente tiver algum distúrbio, que seja alguma aflição, uma síndrome do pânico, a gente pede uma avaliação da psicologia também. A Gleide está perguntando sobre os cuidados pós-operatórios. São variados, depende também do grau e da
do tempo cirúrgico e da profundidade da cirurgia se for pequeno, médio ou grande porte, mas geralmente o pós-operatório nós recomendamos deambular moderadamente, ou seja, andar moderadamente, quando faz uma mama, um abdômen, também não pode ficar totalmente parada, usar as cintas, fazer as drenagens, evitar o sol e fazer as recomendações do seu médico de acordo com a sua cirurgia. Não tomar sol, né, se alimentar bem e pensar sempre positivo e confiar no seu cirurgião plástico. É isso aí. A Monique está perguntando sobre mamoplastia, quanto tempo que demora para ela voltar às atividades normais. Em média, aí, com a margem de segurança, entre 30 e 90 dias. Mas depende se você fez a cirurgia junto com a mamoplastia ou se você só fez a mama. Mas deve ficar também com o braço paradinho, sem levantar por 10 a 14 dias, evitar o sol e volta às atividades normais que se trabalha, num trabalho de moderada exercício físico, seria 30 dias você volta a trabalhar. Mas, em média, se tem alguma complicação, digamos que aí com a margem de segurança, uns 60 dias. A Amanda está perguntando qual é o grau de satisfação das minhas pacientes. É uma coisa muito subjetiva, né? Mas eu devo dizer para você que é próxima de 100%. Existe uma taxa de retoque, que é normal em todo cirurgião plástico, tanto no Brasil quanto no mundo, que às vezes a gente faz um pequeno retoque, nós mesmos, às vezes, apontamos algum lugar que a gente não acha que ficou tão legal, isso aí tem que ser a ética, né? E obedecemos também os desejos da paciente. Então, isso aí é um campo um pouco subjetivo, mas digamos que aqui na minha taxa seria próximo de 100%, em torno de 2 a 5%, muitas vezes nós precisamos fazer algum retoque que é natural e até uma taxa até bem alta isso aí. A Bruna está perguntando a longo prazo se existe algum risco à cirurgia plástica. A longo prazo, o risco seria mais do risco estético, digamos assim, falaremos aqui possivelmente de um lift. Você faz um lift, a longo prazo vai continuar tendo um envelhecimento cutâneo, vai continuar tendo a queda da face, ela vai ter que reoperar com os anos. Fez uma mama, a mama com os anos também existe uma flacidez cutânea, que existe uma queda da mama, de acordo com o envelhecimento e a flacidez, se a paciente engordou ou não. Então, a longo prazo, existe esse risco, porque nós todos envelhecemos também. Então, muitas vezes, por conta dessa flacidez que vem com os anos, você pode ter que operar de novo. Os riscos maiores são os riscos mais imediatos, né? São os riscos da própria cirurgia, da anestesia, do pós-operatório imediato. Tem pequenos riscos, hematoma, infecção, embolia e alguns problemas imediatos. Os riscos mais longes são mais assim a nível de estéticos, que podem ser retocados, reoperados, isso aí também é natural. A Cláudia está perguntando como a cirurgia vai afetar a sua funcionalidade e a sua aparência, né, da blefaroplastia. A aparência ela vai ter um efeito rejuvenescedor, vai melhorar. Ela vai conseguir olhar melhor as coisas, abrir mais os olhos, a pálpebra vai ficar mais leve para o seu elevador da pálpebra, então ela vai acabar sendo vista mais jovem. Com relação à função, provavelmente a função das suas pálpebras vão melhorar. Então só tem benefício no caso da blefaroplastia. Não existe um malefício direto com as blefaroplastias. E a Tainara está perguntando quais são a sua capacitação, né, para poder fazer a blefaroplastia. O que o cirurgião tem que ter? O cirurgião tem que ter uma residência, uma especialização em cirurgia plástica para poder ter a habilidade e a prática para exercer melhor a sua profissão. Existe também alguns profissionais, como os oftalmologistas, que também têm credenciais para fazer também a blefaroplastia. Mas os cirurgiões plásticos, principalmente a inferior, eles acabam fazendo com mais frequência, que o oftalmologista ele atua mais na parte do olho, mas também pode atuar na sua região periorbitária. Mas da cirurgia plástica tem que ter a residência, né? A residência em cirurgia geral e depois a residência em cirurgia plástica e seu Conselho Regional de Medicina está registrado a sua especialidade no Conselho Regional de Medicina. E a Clésia está perguntando sobre lift facial, se haverá dor e como é que é a sua recuperação. O lift facial, como eu falei outra vez, é uma cirurgia que requer realmente uma prática, uma experiência muito grande do cirurgião plástico, que requer uma técnica cirúrgica apurada, tem estruturas novas,
mas mesmo assim, o pós-operatório é praticamente indolor, geralmente não dói muito. Às vezes um pequeno desconforto aqui atrás da orelha, mas realmente não tem dor. E a recuperação seria 10 a 15 dias. Existe um inchaço normal da face, a face um pouquinho mais quadradinha no início, um roxinho aqui, mas geralmente é indolor e a recuperação é rapidinha do lift. Seriam 15 a 20 dias o paciente está recuperado. E não existe curativo no pós-operatório, é uma coisa interessante também. Outras cirurgias que fazem aquele curativão, o lift praticamente não tem curativo no pós-operatório. É uma cirurgia bem bacana que eu gosto muito de fazer. Perguntando sobre custos das cirurgias, especificamente ela perguntou sobre mãoplastia e abdominoplastia. Poxa, infelizmente eu não posso divulgar isso aqui, tem que passar por uma consulta médica, porque tem um código de ética, né? Então a gente precisa examinar o paciente, que cada paciente tem seus riscos, seu porte cirúrgico, então existe uma pequena diferença de valores, que eu posso falar esses valores apenas pessoalmente numa consulta. Aí eu falo tudo sobre a questão da equipe médica, do instrumentador, anestesista, o hospital, se for necessário, o hospital ou a clínica, se for necessário, faz um pacote, mas infelizmente eu não posso publicamente falar de valores, infelizmente, né? Perguntando se existe algum financiamento, qual tipo de parcelamento que existe. Cada cirurgia tem um parcelamento. Aqui na minha clínica, geralmente a gente parcela, divide, tem várias formas, cartões, cheques, etc. Aí teria que vir uma consulta para a gente fazer, mas existe divisão, parcelamento, sim, que cabem no bolso de qualquer um, com certeza, para fazer sua cirurgia plástica. A Tamir está perguntando como ela vai poder saber o tamanho certo para ela fazer uma cirurgia de aumento e a cirurgia também de nariz, etc. Com relação à mama, vai ter que conversar com o seu cirurgião, por quê? Porque nós temos que ver a sua flacidez, qual é o seu desejo, você quer uma mama grande, uma mama média, e se você tem pele para isso. Então é uma coisa subjetiva, mais o que se pode fazer. Aí nós chegamos num acordo, eu mostro aqui os tamanhos proporcionais para cada paciente e com certeza a gente chega ao denominador comum de o que melhor para aquela paciente no seu desejo. Mas existe uma limitação também, tanto de pele como de tecido, de textura, para colocar tamanhos. Mas geralmente a gente chega em comum acordo. Com relação ao nariz, preciso também avaliar, porque tem narizes que são mais conformidades com a sua face, tem narizes que são mais alargados, tem a questão do rosto mais fino, mais largo, então precisaria de uma consulta para nós conversarmos sobre o assunto. A Vitória está perguntando sobre como é que influencia a questão da idade, né? Se as pessoas mais velhas, se aumenta o risco. Obviamente existe um pequeno maior risco do paciente com mais idade, mas ela não tendo comorbidade, não tendo outros fatores que influenciam na sua gravidade, aí o risco diminui. Mas sim, é verdade que cirurgias de pacientes bem mais velhos ocorrem um pequeno maior risco, mas tudo com cautela. Nós pedimos uma avaliação do cardiologista, do anestesista, para que esse risco se torne menor. E em cirurgias de pacientes mais jovens, realmente o risco é menor, mas existem pacientes jovens que têm comorbidade que aumenta o risco. Então depende do que a paciente carrega com ela, mas sim, se não carrega nenhum problema, a idade por si só é um pequenininho risco maior. Olá, sou a doutora Paula Ismail. Estamos hoje aqui na Praça do Santuário de Penápolis, trazendo informações sobre Azul Marinho, Março Azul, prevenção de câncer de cólon. A importância de fazermos essa campanha é trazer a conscientização para a população de como é melhor prevenir do que tratar depois de uma doença. Quando nós prevenimos com a colonoscopia, com os exames de rotina, nós evitamos com que evoluam para um câncer e sim, diagnosticado um câncer, tratado mais rapidamente. Para a prevenção, é importante saber que é necessário começar a colonoscopia a partir dos 45 anos. E caso o paciente tenha alterações como diarreia ou constipação e antes o seu intestino funcionava normalmente, é um sinal. Outro sinal que nós temos são os sangramentos, fezes que eram de calibre normal e passaram a ficar em fita ou começaram a perder sua forma, a coloração que mudou e outras coisas que podem ter alterado na qualidade das suas fezes, é importante observar. E lembre-se sempre, sintomas inespecíficos podem acontecer, dores abdominais, perda de peso, falta de apetite, também são indícios de que alguma coisa não está legal no seu corpo. E sim, tem que ser feita a prevenção nesse momento. Nós, como ICAD, junto com a FUNEP hoje, nós estamos aqui trazendo a prevenção para a população. Nós diminuímos assim as complicações para o sistema de saúde, os menores gastos
para todo um paciente, para todo um sistema, para toda uma equipe que está envolvida e principalmente nós trazemos a segurança, nós trazemos os cuidados, nós trazemos a estabilidade no diagnóstico e no tratamento. Então é muito importante prevenir, é importante cuidar precocemente para que isso não evolua depois como câncer e assim ter qualidade de vida. Você hoje que tem a partir de 40 anos com algum familiar que já teve algum pólipo no intestino, é importantíssimo você começar a fazer seu tratamento. Se você já teve algum familiar que também tenha essas complicações ou suspeita de cânceres na família, é importante também se prevenir. Se você tem algum outro sinal ou sintoma, que nós falamos hoje, diarreia, constipação, alteração das fezes, também é muito importante se cuidar. Então lembre-se, busque atendimento médico, aonde seja. Busque para que você tenha um cuidado e cuide da sua saúde. Você é mais importante. A sua família precisa de cuidados. Você se cuidando, você cuida da sua família. Estamos aqui no evento Azul Marinho. Estou aqui ao meu lado com meu pai e queria perguntar: o que você tem achado desse evento para a população, para prevenir sobre o câncer de colo? Eu acho uma coisa muito importante, entendeu? Porque todas as pessoas que a gente vai chegando na minha idade, até um pouco mais nova, a partir dos 30, 40 anos, eu acho que é necessário fazer esse tipo de exame e aproveitar a oportunidade aqui que a ICART está dando, né? Junto com os alunos da FUNEP, eu acho que isso é muito importante, né? A gente fica, eu como pai fico muito orgulhoso de ter minha filha assim nesse evento, promovendo esse evento e fazendo esse tipo de prevenção. Eu acho bonito, fico contente, fico feliz por estar do lado dela. Isso que para mim importa. Estou aqui com a Cláudia e eu queria saber, Cláudia, o que você está achando da nossa campanha de trazer junto com os alunos aqui da FUNEP informações sobre a prevenção do câncer de colo, medir a pressão, diabetes? Acho super importante, principalmente que eu tenho 60 anos, medir a glicemia, medir a pressão e pegar mais informações. Estou aqui com a paciente Maria de Fátima e eu gostaria de perguntar para a senhora, o que a senhora achou desse evento para vir medir a pressão, a diabetes e falar sobre a prevenção do câncer de colo? Eu achei muito bom mesmo. É bom que a pessoa pode prevenir, né? A pressão, até eu estava com a pressão alta, eu já vim aqui, aí mediu agora, já está mais baixa, eu fiquei feliz. E sobre o câncer de intestino, entendeu? Gostou de saber das informações? Vou procurar um médico e vou fazer o exame. Nós estamos hoje aqui com o Júlio, que é o aluno da medicina da FUNEP, e eu gostaria de fazer umas perguntas para ele. Júlio, qual que a importância que você vê deste evento para a cidade de Penápolis, da população? Bom, doutora, é de suma importância, né, esses eventos, principalmente em relação à prevenção. Então, quanto antes o paciente consegue prevenir câncer de colo retal, mais sucesso ele vai ter no tratamento, né? Então, trazendo essa prevenção para a população, a gente consegue tanto a promoção de saúde, como a promoção também de conhecimento, né? Porque grande parte da população, às vezes, não sabe, não tem o conhecimento, não tem o contato com esse tipo de informação. Então, tanto o apoio do ICAD quanto dos alunos da medicina da FUNEP, da Liga de Gastro e Cirurgia do Aparelho Digestivo, traz essas informações para a população, conscientizando e assim conseguindo uma prevenção melhor no tratamento. Júlio, e vocês como alunos da medicina, o que vocês têm aprendido com esse evento, têm trazido de informação para vocês como futuros médicos e profissionais? Esse contato do paciente com o médico aqui na população, aqui na cidade, o que vocês sentem com relação a isso? Então, doutora, em sala de aula a gente aprende muito o que é teoria, né? E às vezes a teoria não é tão aplicada à prática. Então, a partir do momento que a gente tem uma médica, uma cirurgiã do aparelho digestivo com a gente, acompanhando no campo, explicando, atendendo, isso só agrega tanto na parte de conhecimento para o aluno de medicina, né, futuro médico, como também na parte de humanização. A gente aprende a lidar com o paciente, a gente aprende a tratar de situações ali que o paciente está vivendo, e isso é muito importante para a gente.
Para os próximos eventos, nós temos algumas programações. Vamos falar para eles, Júlio, quais seriam? Então, março agora a gente está trabalhando a prevenção de colo retal e em abril a gente vai trabalhar com a prevenção de câncer de estômago. Então é importante a população saber que nós estamos buscando a prevenção, porque tratando da prevenção, o cuidado, isso vai trazer uma saúde mais segura, menos complicações, um tratamento mais suave. Então é importante prevenir. E nós, como equipe, como faculdade, como clínica, visamos isso, porque a prevenção é o melhor caminho para a saúde equilibrada, para uma saúde com qualidade. Porque as doenças aparecem, elas vão aparecer. Mas, se nós prevenirmos e tratarmos ela inicialmente, isso daí vai ter uma grande conquista para o paciente, para a família e para os seus dependentes. Por quê? Geralmente câncer de cólon é uma doença genética, que então familiares que têm vão ter outras pessoas que podem vir a ter. Então a prevenção com a colonoscopia é o maior aliado nesse momento. Se nós lembrarmos que se nós tirarmos um pólipo lá no começo, antes dele virar uma doença, acabou o problema. Você vai repetir a sua colonoscopia daqui 3 anos ou 5 anos, vai depender muito do que a gente encontrou nesse pólipo. Então vamos entender e tirar esse tabu, porque muitas pessoas têm medo de fazer a colonoscopia, o preparo, por ser um preparo que é uma diarreia importante, é necessário, mas é um necessário cauteloso. Nós fazemos o preparo com medicações eficazes, com menores chances de perder o seu exame, porque muitas vezes você vai fazer o exame e acaba perdendo. Então é necessário escolher as medicações corretas para fazer esse tipo de exame. E hoje estivemos aqui na Matriz, no Santuário, com esse evento do Março Azul Marinho, trazendo para a população, para você que está em casa, informações, conhecimento e cuidado com a saúde. Nós do ICAD, junto com os alunos da Liga de Aparelhos Digestivos da FUNEP, em conjunto, para trazer para você, população e todos os nossos amigos queridos, esse cuidado. Vamos cuidar da saúde, prevenir é sempre o melhor caminho.